Quem é o logaritmo natural em x? Quem é? Quem é o logaritmo natural de x? O logaritmo natural em x é, tá certo? É a integral de 1 a x, de 1 sobre u. Mas essa integral é menos, tá? A integral de x a 1, de 1 sobre u. Mas como essa integral é maior do que isso, quando eu pegar menos, o que é que fica? Fica menor do que x menos 1. Porque quando eu comparo esse com esse, multiplica por menos 1, dá isso. Moral da história, em qualquer caso, dado x positivo, foi que eu provei? Eu provei o seguinte: dado x positivo, x diferente de quem? De 1. Eu provei o quê? Eu provei a seguinte coisa: assim, dado x positivo, x diferente de 1, o que é que eu tenho sobre o logaritmo natural de x? É menor que x menos 1. Não é? Que eu provei. Agora vamos aqui fazer um gráfico. Eixo Y, eixo X. Pega 1 e menos 1. 1 e menos 1. Então aqui, ó. Essa é a reta. Que reta é essa, hein? Essa é a reta y igual a x menos 1. E o que é que diz essa desigualdade? Diz que o logaritmo natural, o gráfico, está abaixo do que essa reta. Só que o logaritmo natural passa por aqui. Então o logaritmo natural vem, ó. Tirar o menos 1 daqui. Tá? Tirar o menos 1 daqui, botar para cá. Então o logaritmo natural, ele faz isso. Estritamente crescente, com cavidade voltada para baixo. E nesse ponto aqui em questão, nesse ponto, que é o ponto de abscissa 1, essa é a reta tangente. Por quê? Porque, lembre-se, a derivada do logaritmo natural em 1 é 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, a reta tangente ao gráfico do logaritmo natural nesse ponto é a reta passando por esse ponto com o coeficiente angular 1. Então é essa reta. Tá? E observe, ó. Observe uma brincadeira aqui que eu faço. Como você tem essa igualdade, você tem o seguinte, ó. Tá faltando uma coisa, né? Passei. Se eu não avisa. Deste modo, tá? Dado x real diferente de 0, se o x é real é diferente de 0, primeira coisa, exponencial de x é o número positivo e exponencial de x não é 1. Portanto, acontece o seguinte: exponencial de x é positivo, exponencial de x não é 1.
Então, o logaritmo natural da exponencial de x é menor do que exponencial de x menos 1. Ou seja, o que é que eu tenho? Quanto é que dá isso aqui? Quanto é? Quanto é que dá isso? X. Então, você vai ter que a exponencial de x é maior do que x mais 1. E aqui x mais 1 é essa reta, ó. 1 menos 1 é essa reta aqui. Essa é a reta y igual a x mais 1. E a exponencial está por cima. Isso é a reta y igual a x mais 1. A exponencial está por cima, ou seja, não há intersecção entre o gráfico da exponencial e o gráfico do logaritmo natural. E tem mais um detalhe, tá? Você observa, vou destacar de vermelho. Se o x é negativo, então menos x é positivo. Professor, Diga. e assim, o x mais 1 é negativo e menos 1, né? Hã? É. Se o x é negativo, o menos x é positivo. Menos x é positivo, tá certo? Se o x é negativo, menos x é positivo. E o que é que eu posso dizer sobre a exponencial de menos x? É maior do que menos x mais 1. Não é não? Que é maior do que menos x. Daí, você tem o seguinte. Desigualdade de números positivos. Se eu inverto os termos, a desigualdade o quê? Inverte. Mas quem é o inverso da exponencial de menos x? É a exponencial de x. Porque a exponencial de menos x é elevada a menos 1. E isso é menor do que o quê? Menos 1 sobre x. E é maior do que 0. Portanto, algo que eu consigo ver geometricamente, eu vi analiticamente, que é o seguinte: o limite da exponencial de x, com x tendendo a mais infinito, o limite da exponencial de x com x tendendo a menos infinito, desculpa. Portanto, eu tenho duas coisas. O limite da exponencial de x com x tendendo a mais infinito é mais infinito, por quê? Porque a exponencial de x é maior do que x mais 1, qualquer que seja o x real, diferente de 0. Então, se eu faço o x tender a mais infinito, isso tende a mais infinito, isso vai tender a mais infinito. E o limite da exponencial de x com x tendendo a menos infinito, também pelo teorema do confronto, por causa dessa desigualdade, quando o x tende a menos infinito, isso tende a 0, a exponencial de x que está no meio tende a 0. Ou seja, qual é o gráfico da exponencial? A exponencial, ela é de classe o quê? C infinito. Vamos colocar aqui, ó. Qual é a derivada da exponencial? Ela própria, só para finalizar. Se a derivada da exponencial é ela própria, a exponencial é de classe C infinito. Tá? A função exponencial, só ressaltando aqui, é de classe, que classe, hein? C infinito. Tem todas as derivadas.
A derivada primeira é ela própria. Isso. A derivada nésima da exponencial é quem? É a própria exponencial, qualquer que seja n, natural. Então, daí sai o seguinte. Daí sai que a exponencial, silêncio, ela é estritamente crescente em E, ressaltando que eu posso constatar isso porque a exponencial é a inversa do logaritmo natural. Como o logaritmo natural é estritamente crescente, eu concluo, por outro lado, que a exponencial é estritamente crescente. E a exponencial é estritamente convexa. Convexa onde? Em E. Um gráfico em concavidade voltada para baixo. E essa desigualdade aqui é interessante, ó. Por quê? Porque se você faz o gráfico de y igual a e elevado a menos x, ó, y igual a menos 1 sobre x, desculpe, y igual a menos 1 sobre x, a exponencial ela vem aqui por baixo, ó. Ela vem aqui por baixo, chega aqui e sobe. Isso é o gráfico de y igual a quê? Logaritmo natural de x. Isso é o gráfico de y igual a elevado a x. Tá certo? Tudo que eu constatei aqui analiticamente, eu posso constatar geometricamente, porque ela é inversa. E essa reta aqui, ela é tangente ao gráfico da exponencial no zero. Por quê? Porque a derivada da exponencial no zero, quanto é? É a exponencial no zero, que é igual a 1. Ou seja, a reta tangente ao gráfico da exponencial nesse ponto é a reta passando por esse ponto com coeficiente angular igual a 1. Então é essa reta. E tem outra coisa interessante aqui, é o seguinte. A exponencial de x é maior que x mais 1. A exponencial de x é maior que x mais 1, qualquer que seja x diferente de zero. Dá igual. Porque se x é 0, fica 0 e fica 1, 1. Dá igual, tá? Olha o gráfico aí. Mas aí você tem o seguinte, ó, pessoal. Quem é o E? Quem é o E? É a exponencial de quem? De 1. Mas a exponencial de 1 é maior que 1 mais 1, que é 2. Então, o número de Neper, ele é maior, um número maior que 2. Maior que 2, tá? Entendido? Então, olha, isso é fundamental, esse aqui. Não há intersecção, não, cuidado, que tem gente que às vezes desenha, não há intersecção entre o gráfico da exponencial e o gráfico do logaritmo. Eles estão bem distantes, estão distantes por uma faixa, né? Faixa. Não todos têm, isso aqui também tende a mais infinito. Só que o outro vai mais. Chega lá mais fácil. Chega lá não, porque nenhum chega. Pelo amor de Deus, né? Tá? Tá certo? Pronto, cara, eu acho que você pode desligar aí.